Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. Curiosamente, né? Alguém já teve a curiosidade de ler o livro do Apocalipse? Bom, tempos atrás, ela já leu. Tempos atrás, eu tentei ler, mas eu desisti logo nos primeiros parágrafos, né? Porque, né, sem pé nem cabeça, né? Não tinha a menor noção do que se tratava. Aquilo para mim era uma coisa que não fazia nenhum sentido, né? Aí quando eu fui estudando, fui tendo aulas, né? Foi um professor judeu, inclusive, que foi dar uma aula no nosso centro, e eram 2 aulas muito resumidas. Ele disse: ninguém leu, vocês não leram, como é que eu vou falar de um livro que vocês não leram? Leiam e na próxima aula nós falamos. Ou seja, perdemos uma aula porque ele castigou a gente. Aí eu li, mas não li por ler, né? Anotei perguntas, mas aí a partir da explicação dele, né, as cortinas começaram a se abrir, né? E aí a gente foi se aprimorando, pegando outro, tem vários livros. E hoje, com a internet, é vasta, né, a explicação, o esclarecimento, né? Mas o que vem à nossa mente quando nós falamos do Apocalipse? O fim do mundo, o que mais? Que as igrejas pregam bastante. O que mais? A volta de Jesus, né? O arrebatamento. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, né? E serão arrebatados todos, para separar o joio do trigo. Profecias que Jesus muito fez também, né? O Apocalipse, por que nós tratamos de uma mensagem de esperança? Nós queremos tirar essa imagem monstruosa do Apocalipse. Não é Armagedon, não é fim de mundo, né? Existe sim algo sobre o fim do mundo que nós vamos, no final da nossa palestra, nós vamos fechar falando por que o fim do mundo. Qual é o fim do mundo que nós queremos, entendeu? Mas esse horror, essa coisa de dragão, da besta, né? Essas coisas que vai engolir, que vai pegar a mãe que está com a criança, aquelas coisas todas, né? Se nós mantivermos esse pensamento, nós estaremos voltando lá no Antigo Testamento, onde Deus punia, onde aqueles profetas faziam magias, né? E não é o nosso papel. Hoje a gente já evoluiu um pouco, né? Então, por que mensagem de esperança? Porque sim, é mais uma mensagem de Jesus. Nós vamos ver que é um novo evangelho, só que em códigos, em símbolos, em metáforas, né? Que Jesus passou através do seu discípulo João, né? O único que ainda estava encarnado naquela ocasião. Então, por que mensagem de esperança? Porque ele vai pregar isso, que apesar de todas as tormentas, existe uma luz no fundo do túnel, né? E nós vamos ver isso no decorrer da nossa... Eu acho que é isso daqui. O Apocalipse do grego, a palavra Apocalipse significa revelação, né? É como se fosse descerrar o véu. Mas revelar o quê? Os evangelhos também não revelaram, só que a revelação é tão grandiosa, né? Porque ela vai abranger todos os períodos, né? Não está se falando somente daquele tempo, das coisas que aconteceriam naquele, que estava acontecendo. Retrata de todo um período, que inclusive alguns ousam fazer uma comparação dos 22 capítulos que nós temos no Apocalipse a 22 séculos após Cristo. E nós estamos no 21º, né? Mas essas simbologias, essas interpretações, elas podem podem cair. Não tem nenhum fundamento filosófico, muito menos cristão, né, espiritual disso daí. Mas as pessoas, elas são livres para sonhar, livres para imaginar, né, e se for, não é mesmo? Então, não estamos aqui para contradizer, para dizer que essas pessoas estão com o pensamento errado, não. Vai que é, né, porque, ao que tudo, o que nós recebemos de informações da espiritualidade, né, é que a Terra teria começado o período de regeneração ali por volta de 700 e pouco, 1700 e pouco, e que teria os 300 anos. Estamos chegando, então, né? Então, vai dar ali por volta desse século mesmo. Mas, né, não vamos encucar nessa simbologia, porque são coisas que podem ser apenas uma coincidência, né? De 22 capítulos até porque os acontecimentos não são primeiro capítulo, primeiro século, segundo capítulo, segundo século, terceiro, não são, né? Nós vamos ver que as coisas voltam lá na época de Moisés.
eles vão citar coisa de Moisés, até antes, né? E vão citar coisas para frente que só nós vamos saber. Hoje, nós vamos falar, basicamente, de 2 primeiros capítulos. Nós vamos demorar um pouquinho mais, porque precisamos incutir nas nossas mentes a simbologia. E se nós não entendemos o segredo da simbologia do Apocalipse, não adianta nós passarmos para frente, que vai ficar, mas o que é aquilo? Não entendi. Então, nós precisamos entender a simbologia. A numerologia do Apocalipse, ela é muito vasta. E nós vamos ver que ela era usada bem antes do Apocalipse, né? Então, vejamos. O que aconteceu? Fala-se, né, a história atrás, registra que esse livro foi escrito provavelmente no ano 95 depois de Cristo, né? E pelo apóstolo João. Era uma visão que ele teve. Veja, ele disse, né, que teve uma visão quando ele estava exilado numa ilha, a famosa ilha de Patmos, que era todo um local grego, né, que ficava na Ásia Menor. Hoje, ele pertence ao terreno da Turquia. E todos esses terrenos, olha, perto do Mar Egeu, a cidade de Éfeso, que era grega, mas hoje pertence à Turquia, todo esse terreno e as igrejas, 7 igrejas que o Apocalipse cita, fala para João, escreva as 7 igrejas, todas elas todos aqueles locais viraram patrimônio da humanidade pela Unesco. Acho que agora, em 1990 e pouco, entendeu? Coisa recente. Então, porque essas igrejas, elas não eram tão famosas, né? Nem são citadas no Novo Testamento. Só uma delas, que é Éfeso, que Paulo escreveu aos Efésios, né? As outras não têm. Então, podemos, inclusive, já começar uma simbologia aqui, como é uma representação das igrejas como um todo. E nós vamos ver por que isso acontece, né? Olha, o que João fala? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu. Então, Deus outorgou para Jesus para mostrar a seus servos, no caso, aqueles que seguem a Deus, os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Veja, é uma mensagem autorizada por Deus, dada para Jesus, que Jesus chamou um anjo, falou assim, vai lá e fala para João. Veja, 3 intermediários aí até chegar em João, né? Mas a palavra interessante aí, as coisas que devem acontecer ou devem se realizar, dependendo da Bíblia, eles mudam essas palavras, né, da versão. Ou seja, ele não está dizendo que vai acontecer. Vocês percebem? Aqui já tem uma conotação que dá para nós pensarmos que... Por quê? Porque o nosso destino, o futuro, vai depender da nossa energia. O mundo está mudando de acordo com a nossa energia pérfida, a nossa energia maculadora, que está destruindo. E se nós não chegássemos a esse nível, se nós não tivéssemos esse pensamento, se nós já tivéssemos evoluídos há mais tempo, talvez o mundo não estivesse nessas condições. As enchentes, os tormentos, né, todos os terremotos, todas as catástrofes que nos assolam. Será que nós estaríamos nessa condição? Então, por isso que ele fala as coisas que devem acontecer, mas nós podemos mudar esse destino, entendeu? Aí ele vai saudar as 7 igrejas da Ásia. E ele fala, graça e paz a vós outros. É João falando para os representantes daquelas igrejas. Da parte daquele que era e que há de vir. E da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Olha, aqui já, a primeira noção, a primeira parte que ele fala que Jesus virá, né? Então, e essas igrejas, porque da Ásia, né? Alguns alegam, inclusive, que a Ásia originou a religião, né? Tudo nasceu na Ásia, na Mesopotâmia, lembra Abraão? Tudo veio de lá. Então, também um enfoque que ele fala que se abranger as igrejas da Ásia Menor, todas as igrejas da terra toda estarão abrangidas. Então, é nesse sentido que ele se refere a essas igrejas, né, que nós vamos ver que elas nem são tão conhecidas assim, né? Aqui, para confirmar essa predição, essa profecia de que Jesus voltaria, nós não temos só no Apocalipse
Aqui eu coloquei, talvez não dê para ler, mas embaixo, ó, não vos deixarei órfãos, foi Jesus que disse aos discípulos. Voltarei a vós, veja, né? Ouviste o que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Jesus disse várias vezes. Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Isso aqui foi uma conversa. Depois que Jesus ressuscitou, antes de se despedir dos discípulos, ele conversou, chamou Pedro, falou, você vai ser, né, a pedra da minha igreja, pastoreia as minhas ovelhas, e falou o que cada um poderia fazer. E João estava lá quietinho, né? E Pedro falou, mas mestre, e aquele lá, o que vai ser dele? E aí Jesus falou assim, o que importa a você, se eu quero que ele fique, que ele viva até que eu volte? Olha só, que pecado, né? Jesus estaria enganando eles? Não. Jesus teve que fazer essas palavras. Por quê? Porque senão o povo não iria ter confiança para enfrentar as tormentas, né? Todas as perseguições que ocorriam aos cristãos. Então é preciso dizer, não, eu estou contigo, podem acreditar, estarei com vocês, eu vou voltar, que é para, né, animar. E aí foi pregado, os discípulos pregaram isso. E foi isso que deu aquela firmeza para eles, aquela força, aquela coragem para continuar, até sendo queimado, até sendo enforcado, indo para os circos. Por quê? Porque não, Jesus vai voltar, mesmo que eu morra, mas eu sei que alguém vai ver. Quando Jesus vai voltar, nós vamos ver como que ele vai voltar, né? E ele disse, eu não vos deixarei órfãos, porque ele falou, vou dar o Espírito da verdade, que a igreja, né, traduziu em alguns fatos como Espírito Santo, né? E nós entendemos que é esse Espírito que Jesus nunca morreu, nunca partiu, nunca foi. Ele sempre esteve conosco. Para o espírita, né, respeitando todas as demais crenças, para o espírita, Jesus não vai voltar, porque ele nunca foi, né? Para nós simboliza isso, tá certo? Mas respeitemos o que as outras igrejas entendem, porque é legal que as pessoas tenham uma fé, né? Porque a esperança, como nós estamos falando, é uma mensagem de esperança, né? Então, por que tirar a esperança de quem acredita de outro jeito, né? Mas, então, eu preciso falar um pouquinho sobre o simbolismo do número 7. Esse número 7, ele foi usado como símbolo de perfeição, de completo, complementaridade, de exatidão, né? Então, parece que tudo que se resumia à exatidão, eles usavam o número 7. Né? Veja, logo, bem antes de Moisés, olha aqui, ó, se alguém matar Caim, está escrito lá em Gênesis, sofrerá 7 vezes a vingança. Não vai ser vingado 7 vezes, vai ser vingado completamente, vai ser vingado da forma como tem que ser vingado, é isso que eles querem dizer, né? Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Olha, nós ouvimos Jesus também falar isso. Se lembra quando alguém perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, que está, é verdade, é correto isso? Conforme a lei de Moisés, o que Jesus falou? Não só 7 vezes, como vocês têm que perdoar 70 vezes 7. Então, era um termo bastante usado. Não foi Jesus que inventou. Veja onde está lá em Gênesis isso aí, né? Gênesis, né? Então, esse Lameque aí, né, deve ter sido um malvado, meu. 70 vezes 7. Eu estava vendo a história dele, parece que esse Lameque aí, existem 2 Lameques, né? Tome muito cuidado, né? Porque qual é a origem da genealogia dos judeus, né? Teve lá Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, né? Porque Abel morreu, Caim matou e tal. Aí o que acontece? Esse Sete passou a ter uma genealogia. Então veio Matusalém, veio Enoque, Matusalém, Lameque é pai de Noé, e aí vai, Sem, Cã, e aí vão até chegar lá, né? Davi, tudo, né? E existia uma outra turma, com quase o mesmo nome, Enoque, né? Lameque, né? Aí os nomes mudam um pouquinho, né? Só que essa outra genealogia é daquele filho de Adão e Eva que foi expulso do paraíso, o Caim. Ele foi lá para outra terra dele, se casou e começou a criar. Esse Lameque, aqui o livro do Gênesis está se referindo, é o Lameque malvado, é o Lameque que era da origem da família de Caim, que ele disse para as 2 esposas dele, que dizem também, pelo que se sabe aí, né? Ele foi o primeiro que teve 2 esposas, foi o que criou a poligamia, né? A bigamia, foi ele, né?
E ele disse, chegou para as duas esposas, olha, eu tenho um problema, porque eu acabei de matar um homem, porque ele me feriu, mas eu matei uma criança também, porque ela me ofendeu. Veja, matar uma criança porque ofendeu, né? Então, assim, aí por isso que o livro falou, ó, vai ser vingado 70 vezes 7, porque muito pior do que Caim, por ter matado Abel. Então, são duas hierarquias, né? Aquele outro Lameque, que é o pai de Noé, é uma outra, vem bem depois, é uma outra história aí, né? Então, a palavra 7 representa a totalidade, a exatidão, tá? Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie. Aí Deus falando para Noé, teria falado para Noé. Trabalharei 7 anos para o Senhor. Isso aqui é aquele caso, aquela história fantasiosa lá de Jacó, que vai lá procurar sua esposa, e ele chega na casa da tia dele, que é a Rebeca, que é a mulher de Labão, e Labão, que é irmão da Rebeca, que é tio. O Rebeca é pai de Jacó, Rebeca e Isaac, né? Labão é irmão de Rebeca. Então ele foi procurar uma mulher, foi lá e foi conhecer as primas dele, que era a Raquel e Lia. E aí tem aquela história, né, de que ele trabalhou, ele ia trabalhar lá e falou, mas você vai trabalhar de graça para mim? Não, não é porque você é parente que você vai trabalhar de graça. O que você quer? Aí ele falou, olha, eu quero me casar com a sua filha Raquel. Aí eu disse, tá bom, mas você trabalhará 7 anos, olha, 7 anos. Aí começa para nós uma nova perspectiva. Será que foi 7 anos mesmo? Com essa simbologia toda, trabalhará o tempo que for necessário, né? Trabalhar aquilo que for possível, que você puder, que for completo, né? que resolver o meu problema aqui da lavoura e tudo. E você vai levar a filha. Só que ele não imaginava que ele não ia levar a Raquel, né? Quando ele fez os 7 segundos, a simbologia, a história, quando fez 7 anos, ele falou assim, não, mas você vai casar com a Lia, porque a Lia é mais velha, né? Não é contra a política de a filha mais nova casar primeiro que a filha mais velha, vai ficar solteirona, né? Aí ele falou assim, mas tá bom, eu caso, cara, mas eu quero a mais nova, tá bom, então você trabalha mais 7 anos. Olha, 7, são palavras em cima de 7. Olha, veja, ele devia estar com 16, 17 anos, vamos colocar por baixo, né? Mais 14, está praticamente 30 anos. Olha, com toda sinceridade, né? Não querendo nos gambar aqui, né? Como eu dizia, mas o povinho com 20, por exemplo, não tinha mais nem dente na frente da boca. Né? Era um pessoal já. Não faz o menor sentido, né? Essas histórias são legais para nós entendermos como funcionava o povo, mas vamos entender, coitado, demora 14 anos, não faz o menor sentido. Então, é simbólico, principalmente em cima dessa simbologia que nós acabamos de ver da palavra 7. Então, era exatidão. O que for necessário, você vai trabalhar. Sei lá, 2 meses, 1 ano, não importa, até eu terminar aqui, né? Parece que tem muito mais sentido quando nós conhecemos um pouquinho da simbologia, né? E ainda tem mais, ó. Lá lembra na época do José, do Egito? Saíram do rio 7 vacas, vistosas e gordas, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Quem diz que são 7? Né? Aquilo, muito mais, foi muito mais tempo de fome, muito mais tempo de fartura. Mas por quê? A palavra 7 também, resumindo todo esse período exato que ele viu no sonho. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impura durante 7 dias. Isso era já é uma recomendação de Moisés, né? Está no livro do Levítico, né? Segundo livro, sei lá, segundo ou terceiro livro do Pentateuco. E aqui, essa impureza de 7 dias acabou se alongando por muito tempo, né? A minha mãe me falava que nasceu em 1930, né? E em 1945, 15 anos, ela se casou com 20, em 1950. Mas quando ela ficou jovem, que ela menstruou, ela ficou presa no quarto durante 7 dias. Né? E a menstruação, que a gente saiba, não dura 7 dias. Mas existe um período de depuração. Né? Depuração. Mas que foram só nos primeiros anos, primeiros meses. Depois o pai acostumou, a mãe brigou, aquela coisa. Parece que o progresso já estava chegando ali, né? Mas antigamente a coisa era muito mais ferrenha. Então, 7, no sentido de enquanto você não ficar pura, limpa, você não sai. Se foi 4 dias, foi 5, foi 7, foi 10, não importa. É essa que nós queremos passar, essa simbologia do termo 7, né? Aí ele começa a ver as coisas. Aqui eu já estou no versículo 7 a 8, do primeiro capítulo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Olha que interessante, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, mais uma vez, a volta de Jesus, né? E aqui, eis que eles vêm com as nuvens. Ora, quando Jesus veio, na época, 2000 anos, o que os judeus esperavam? O Messias,
queria salvá-los das mãos dos inimigos, acabar com os romanos, os egípcios, os sírios, os assírios, os persas, todo mundo. Né? E aí Jesus veio lá na manjedoura, quase sem comer, raquítico, né? E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, agora sim, todo mundo fala, agora vai ser com espada, agora nós vamos arrebentar lá, vamos acabar, agora nós vamos ter livre. E aí ele entra num jumentinho, quase matando o jumento, nem aguentava com ele, coitado, sabe? Para demonstrar a humildade, que quem pode mais é aquele que serve mais, não é quem tem o poder das armas. A força de Jesus veio através da humildade, através do seu exemplo. Então, todos ficaram decepcionados. E, novamente, nós ficaremos decepcionados agora. Por quê? Porque ele não vem uma segunda vez, segundo o que nós queremos, reencarnar. Ele vai ser crucificado de novo, certo? Ele vem nas nuvens, ou seja, ele vem em espírito. É isso que João estava transmitindo. Em espírito. Então, por isso que nós, reencarnacionistas, não queremos que ele volte, porque ele nunca foi, né? Então, mas ele aparece agora em espírito para nós. Quem consegue perceber Jesus em espírito, percebe. Não importa se é no espiritismo, pode ser em qualquer igreja, as pessoas sentem Jesus, né? E mesmo nós já sabemos hoje que todos os nossos irmãos de outras igrejas que pregam essa volta, sabem, estão já se contentando com receber o Jesus dentro de si. Já estão perdendo essa coisa de retorno, que Jesus vai voltar, né, no arrebatamento, até porque vai demorar tanto para chegar, se for o caso, que eles não vão estar vivos mesmo, né? Vão estar, talvez, dormindo, vão estar com quem? Esperando a ressurreição dos corpos, em que nós cremos que a ressurreição é a ressurreição simplesmente do Espírito, né? O corpo se sucumbe com a terra. Então, aí ele fala para as igrejas, eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha que interessante, ele diz que ele estava. Então, quanto tempo que ele escreveu o livro? Ele não escreveu o livro no dia que ele viu as visões. Porque é impossível ele estar arrebatado, ele está em êxtase e escrever. E era pergaminhos, era pena, não era caneta, não era papel como nós, né? O livro praticamente foi existir, praticamente no século IV, ali, 300 e pouco, um livro como nós o conhecemos, né? Então, o que João quis dizer com essas palavras, né? Que ele estava na ilha de Pátimos, mas ele escreveu, depois ele estava lá, então ele está escrevendo algo que já passou, né? Então, ele não está mais lá, exilado na ilha de Pátimos, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por quê? Porque Domiciano era o imperador da época. E tem um relato dos romanos, né, esse histórico, né, que ele não abjurou, ele não negou. Não, meu Deus é esse que eu creio, esse que eu vou pregar, não vou ceder os caprichos dos romanos, dos pagãos e tal. E aí o Domiciano, que era um dos mais cruéis, né, pior do que o Nero, segundo a história, ele falou, então tá, se você não quer, você vai morrer, você escolhe, você vai morrer, né, de que jeito? Aí colocou ele num caldeirão, né, de azeite, e ele teria sobrevivido, né? Isso conta lá as lendas lá, né? A gente não sabe exatamente como isso teria acontecido, né? Isso não é espírita, isso é algo que alguns livros narram, principalmente os livros que são apócrifos, aqueles livros que não entraram na Bíblia, eles narram tudo o que quiserem, porque aí é livre, pode falar o que quiser. Mas a gente tem sempre um pé atrás com essas informações, né? E nós não assinamos embaixo, né? Então, assim, o que aconteceu? Ele simplesmente não quis seguir o que o império queria, ele foi exilado. Então, por isso que ele fala, por causa da palavra de Deus. Então, porque ele pregava a palavra de Deus, ele acabou sendo exilado em Pátimos. Por que segundo João, no caso da Bíblia? Segundo João, segundo Pedro, segundo... Porque é ele que está escrevendo, não foi Jesus que escreveu. Aí já começa, né, o nosso pé atrás, né? Segundo Lucas, segundo Mateus, não foi segundo Jesus. Segundo Atenor, né?
O Apocalipse é isso. Mas será que é? Outras pessoas vêm dizer, né? Então, assim, nesse sentido, inclusive quando foram recebidos vários evangelhos, lá no ano 380, que foi composta a Vulgata Latina, o secretário Jerônimo, secretário do Papa Damaso I, ele falou: mestre, senhor, majestade, está chegando muita coisa aqui para mim, eu não sei o que fazer. Olha quantos evangelhos tem aqui, como é que eu vou fazer? E nenhum era original, é tudo segundo, é tudo rascunho, segundo. Cadê o que Cristo escreveu? Não tem, você tem que se virar com isso. E outra coisa, mestre, do hebraico, do aramaico, como é que eu vou passar para o latim isso aí? Muitas coisas vão te perder. O que o Papa falou? Confio em você, o que você fizer está feito. Então veja que nós precisamos tomar muito cuidado, né, com as versões, com as translações, né, com as comunicações que são feitas nesses livros, né. Aos poucos nós vamos entendendo uma grande parte que é simbologia. E outra, eles são seres humanos, né? São seres humanos. Ninguém era santo. Ninguém era santo nas igrejas, como não são até hoje. Portanto, todos são passíveis de erros. E é esse que Jesus quer. É esse camarada que Jesus, nós vamos ver algumas coisas aqui, é esse que ele quer. Não quer aquele que senta no pedestal e se acha o santo. Ele quer aquele que é igual a todos. Senão, que exemplo vai dar? Não é mesmo? Aí no versículo 10 e 11, e no dia do Senhor, qual é o dia do Senhor? E no dia do Senhor, achei-me exalto no Espírito. Aí eu copiei aqui entre parênteses, que uma outra Bíblia fala, eu fui arrebatado em Espírito, quando vi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas. Aí falou: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No dia do Senhor. Qual era o dia do descanso? Não era sábado? Esse era o dia. Então, no pleno sábado, estava lá tomando uma cervejinha, lá, de repente ele... Opa, peraí. Está alguém me chamando. Aí ele teve um êxtase, né? Aí depende de como se entende, né? Um arrebatamento. Ele foi elevado em espírito, né? Mas consciente, né? Porque o dia do descanso foi mudado para domingo no ano 321 pelo imperador Constantino I. Porque ele já se considerava um grande líder da igreja. Ele, se falasse, ele era o papa dele que mandava na igreja, né? Ainda bem que teve ele, né? Porque ajudou muita coisa, né? E ele mudou todos os cultos para domingo. Então, o dia do descanso passou a ser domingo. Sabe lá por quê? Porque ele fez isso? Não importa, né? Que era o primeiro dia da semana, aquela coisa toda. Legal, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E daí para cá, você vê, acabou aquela coisa, né? De sábado. Então, você vê se até ali o pessoal seguia o judaísmo, naquela crença de Moisés do 7º dia, que Deus teria criado o 7º dia, né? O homem feito o mundo em 6 dias, né? Então é isso. E aí ele ouviu uma voz de trombeta. O som de trombeta é usado para anunciar grandes acontecimentos. Então, trombeta, toda vez que eu ouvi aqui, é um anúncio. O anjo tocou a 7ª trombeta, olha, 7ª. Vamos ver muito isso, né? Para avisar os acontecimentos que vão. E ele diz: escreve em um livro o que vês. E envia-o a estas 7 igrejas. E o Espírito teria falado, o anjo teria falado. Quais seriam essas igrejas? Éfeso, né? Pérgamo, aí, essas aí que nós vimos aí, né? Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as quais eu falei no começo, que elas praticamente, né, eram muito frágeis, né? Não era igreja tão famosa, mas que, com o tempo, pertencendo ao território da Turquia, todas elas viraram monumento, inclusive de turismo, o pessoal vai visitar e tudo, né? Isso é legal. E tem uma delas, que nós vamos ver depois, que até hoje é mal falada, a tal da Esmirna, né? Diz que lá ficou a igreja do diabo lá, né? Vamos ver por quê, né? Aí ele ouvindo esse som de trombeta, alguém falando para ele, voltei-me para observar quem falava comigo. E voltando-me, vi 7 candelabros, olha, 7 candelabros de ouro, que lá no último, final do capítulo, o anjo explica que esses 7 candelabros são as 7 igrejas a que ele se refere, porque eu já coloquei aí. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Olha, parece uma coisa fantasmagórica, né? Coisa estranha, mas veja o que o Daniel, lá, 500 anos antes de Cristo, Daniel, olha o que ele falou. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Igualzinho, né? Parece que um copiou do outro. O que nós sempre falamos? Que quando nós desencarnamos, qual é a aparência que nós vamos ter?
Oi? De luz. De luz. Mas a aparência. Eu vou ver... Vocês vão ver o Atenor de que jeito? Com 1,90 m lá? Não, né? Desse tamanhinho, né? Certo? Tá certo? Vocês vão ver o Atenor em formato de mulher? Não, porque nessa última encarnação eu vim como homem. Vai vir um Atenor cabeludo? Não, provavelmente não, né? Ou seja, eu vou com a aparência que eu tinha. Então, tanto Daniel quanto João viu aquele anjo, que não era um anjo. Nossa, não existe anjo, né? Se nós formos falar, né? É um espírito que tem uma amplitude espiritual muito grande. E que, por que ele via uma forma de homem? Ele não sabia. Não tinha como passar para ele essa coisa do perispírito, essa coisa... Aí ele via um anjo, né? Só que tinha uma imagem do homem, era a mesma coisa que um homem. Sim, tem que eu falar para você, é um homem, só que não é um homem que não tem a carne. É um espírito que está se mostrando através do seu perispírito. Né? Seu corpo astral, como algumas doutrinas falam, tá certo? Então é isso. Ele estava vendo nada mais, nada menos do que um espírito que estava se manifestando. Não tinha asa. Se for falar um homem com asa, não, era um homem com túnica, como todos eles usavam na época. Por isso que era com túnica, porque era o que se usava na época. Hoje nós iríamos de short, bermuda, de terno, vestido, entendeu? Mesma coisa. Então é simples, né? Né? Eu só coloquei do Daniel para corroborar que isso não é uma novidade, não era novidade lá do Apocalipse. Aí ele fala, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. E aí começa a dar medo, né? Tinha em sua mão direita 7 estrelas, que são as igrejas, né? Ele, veja, olha, tinha nas mãos. O que Jesus tem nas mãos? Todos nós. Lembram que quando a gente fala da criação da terra, né? Quem foi o engenheiro? Até, acho que a Débora falou isso na aula passada. Foi Jesus, foi o nosso engenheiro, nosso arquiteto sideral. Ele tem a gente na palma da mão. Ele nos conhece como nós conhecemos a nossa palma da mão. Então, ele tem nas mãos essas igrejas. Mas não são aquelas igrejas, ninguém está falando daquelas igrejas da Ásia, que nem existem mais. Que Ásia? As igrejas da terra. Todas as igrejas que têm como servo as pessoas que seguem o bem, independente do cristianismo, que fazem o bem, As igrejas que pregam a caridade, que pregam o amor ao próximo, não importa se é sinagoga, se é mesquita, se é espiritismo, se é casa espírita, ou se é igreja de qualquer vertente, né? Mas olha, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. O que significa isso? Quem tem cabelos brancos, normalmente, são os anciãos, pessoas maduras. É um Jesus, depois de 2000 anos, que vai aparecer. Na verdade, o que ele estava vendo ali? Um Jesus que voltou a ter a aparência que tinha antes de reencarnar. Jesus não era aquele magrinho, aquele sei lá como que era, que não dá nem para saber mais como que era Jesus, né? Porque Da Vinci pregou, copiou, fez aquele quadro lindo, maravilhoso da Santa Ceia, mas, né, nós sabemos que não era bem assim. Que seja como for, não era um máximo de homem, né? Era um coitado também, né? Mas porque ele nasceu como homem, precisava vir como nós. Mas ele desencarnou, acabou a missão dele aqui na Terra. Agora ele voltou, poxa, no mínimo ele tem 4,5 bilhões de anos, no mínimo, se ele foi o arquiteto da Terra. Como é que a gente vai ver esse Cristo lá? Um Deus, praticamente. Os nossos olhos ofuscam, o brilho de Jesus vai nos ofuscar. Por que será que o próprio João não pôde estar nem falando diretamente com Cristo? Na época, naquele momento, Jesus já estava desencarnado, já estava lá. O brilho de Jesus ia ofuscar aquele nosso irmão, porque são dimensões diferentes. Eu não posso viver em Marte hoje, porque eu não tenho corpo. Imagina em Mercúrio, que é perto do Sol, quente, não tem condições, em Júpiter, que é frio. Ou seja, nós não temos essa dimensão. Então, os espíritos desencarnam e vão, no caso de Jesus, recuperar a sua forma etérica, a sua forma quintessenciada que ele possuía. Por isso ele tinha os cabelos brancos, simbolizando essa maturidade de Jesus. Mas os olhos como uma chama de fogo. Mas é contraditório? Não. Apesar de ele estar naquela forma angelical, ele não tira o olho da gente. Ele ainda é responsável por nós. Ele ainda guia a terra. Ele ainda está sendo o nosso Cristo. É nesse sentido que aquele olho de fogo penetra em todos nós. E dizia que ele viu, esse homem de túnica: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Essa palavra, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, ele está repassando o período que ele veio como homem,
E como homem ele morreu, né? Mas ressuscitou e está vivo, como todos nós estaremos, né? Mas aí ele diz, e possui a chave da morte e do inferno. Mas desde quando o inferno tem chave e a morte tem chave? Olha, quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos a verdadeira mensagem evangélica, nós não cremos mais na morte. Então, se nós queremos obter a chave da morte, basta que nós demos as mãos para Jesus. Quando nós entendemos o verdadeiro mistério, a verdadeira pregação, a nossa missão aqui na terra, como servo de Deus, nós acabamos com a morte. Tanto que nós, espíritas, inclusive, não cremos mais na morte, né? A morte é apenas uma passagem, algo que é necessário para nós, é até um bem para nós, né? Nós podemos pensar. Outras religiões também já não acreditam mais na morte, porque eles sabem que eles vão viver eternamente, vai ter a vida eterna. Então, para todos os cristãos, de uma forma geral, Jesus é a chave da morte. Então, nós não temos mais esse medo da morte. E do inferno? Poxa vida, né? Em que mundo que nós vivemos hoje? Esse é um inferno isso aqui, né? Então, quando nós estamos desagregados, quando nós estamos longe da paz, da harmonia, nós vivemos um verdadeiro inferno. Quantas vezes nós já falamos, nossa, minha vida é um inferno, né? Por quê? Nós ainda não acreditamos em que Jesus pode nos livrar. Nós não temos aquela fé firme. Puxa vida, eu estou assim, não. Quantas vezes as pessoas vêm aqui falar mensagem de esperança? Gente, acredite, creia que amanhã será melhor. Acredite, tenha fé que nós vamos vencer, né? É maravilhoso quando a gente tem uma esperança do dia de amanhã. Então, é essa chave, some o inferno para nós. Alguns querem atribuir esse termo do inferno àquela passagem de que Jesus, quando ele esteve no túmulo, lá, quando os 3 dias que ele ficou, né, para reencarnar, ele teria ido lá no inferno conversar, salvar, pregar para os mortos, né? Pregar para os mortos. Então, ele tem a chave do inferno. Inclusive, no Evangelho de João, conta lá, o Evangelho, não o Apocalipse, o Evangelho de João, consta aqui, apareceram gente falando, olha, pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Jesus foi lá no inferno e salvou muita gente. Que história, né, gente? Imagine, né? Jesus jamais vai contrariar as leis de Deus, né? Olhando pelo cristianismo puro, né, ortodoxo, quem está no inferno, se está lá no inferno, não sai nunca mais, não é isso? Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Segundo Richard Simonetti, um grande palestrante, um grande conhecedor da doutrina espírita, ele disse que esses espíritos foram vistos mesmo, de pessoas que morreram há 10 anos, há 3, 4 anos, e apareceram para a família e tal, mas em espírito, espíritos que tiveram a oportunidade de um fôlego com Jesus e aproveitaram e visitaram suas famílias. E aí alguns viram. Se uma pessoa viu, acabou, a fofoca rodou o mundo todo e aí todo mundo viu. Aí chega nos livros essa informação, tá? Então, só para a gente ver até onde, como que segue isso aí, como é que as coisas acontecem, né? Porque Pedro fala, e na primeira epístola, ele fala, por esse motivo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Na mesma epístola ele fala, no qual igualmente foi e proclamou os espíritos em prisão. Claro, porque o que nós entendemos que é a prisão, que é lá aquele mundo obscuro? Um local onde, como nós já falamos várias vezes aqui, que André Luiz chamou de umbral, onde espíritos simpatizam, são levados pela sua própria energia, né? Constrói aquele ambiente que não é circunscrito, não é um local, mas para eles existe o local, para eles existe, né? Então eles estão lá, ali afundados na lama, tudo como André Luiz passou, esperando uma libertação, e Jesus teria sido essa libertação para eles, né? Então isso sim é que nós acreditamos, né? Aí vem a carta às 7 igrejas da Ásia, todas elas, eles falam, o anjo fala a mesma coisa, ao anjo da igreja. O que é o anjo da igreja? O que é anjo, né? A palavra anjo já denota algo bonito, né? Algo celestial. Então, alguém que tem a palavra boa, alguém que é caridoso, alguém que é líder das igrejas. Então, eram os líderes das igrejas, né? Alguém que era responsável, alguém que tinha boas intenções. Mas, como ele fala nas igrejas,
eu conheço as tuas obras. Ele fala para o e que pusesse à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolo, mas não são, e descobrisse que eram impostores. Aí ele fala para o anjo, eu tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha, muitas pessoas se declararam cristãs, judeus, né? Porque também ali não falava os cristãos totalmente, né? Era uma mistura, né, de judaísmo e cristianismo. Mas foram traidoras. Muitas pessoas queriam ver como é que era, mas depois não gostaram, começaram a pregar o mal, começaram a inserir maldades, maledicências, e muitas igrejas se acabaram, né? E aí, ele fala, mas eu tenho contra ti, apesar de você ser uma boa pessoa, o que abandonaste o primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? Quando a gente conhece a paz, conhece bem, a gente começa a participar, a gente começa a ler, a gente começa a acordar, as coisas começam a florescer, a florar dentro de nós, mas de repente eu abandono tudo. Ou seja, aquele primeiro amor se foi, aquela minha crença foi por água abaixo. Eu entrei numa rotina e aqui não serve mais para mim. Eu vou agora, no autômato, né? Vou automático. Eu não tenho mais essa importância. Para mim, acabou aquela fé. Aquele primeiro amor foi embora. Né? Por isso que ele fala, você perdeu, abandonou o primeiro amor. E ele fala, mas você tem uma coisa boa, porque vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaíta, uma palavra que vem de Nicolau. Nicolau era um dos diáconos. Quando Pedro montou a comunidade cristã, eles contrataram 6 diáconos. Um deles, conhecido, é o Estevão, grande, que morreu apedrejado, né, por Paulo, né? Então, havia vários para ajudar na parte administrativa. E esse Nicolau, ele não era judeu, né? Ele era da Antioquia, lá, e aí ele se converteu ao judaísmo, mas ele depois se perverteu e criou o nicolaísmo, né? Que era uma seita que deturpava o judaísmo, deturpava o cristianismo. Então, eles, pelo menos com isso, eles falaram, não, nós não estamos a favor deles. Então, aí Jesus falou, olha, pelo menos isso vocês estão bem, que eu também sou contra eles, entendeu? Tá? Então, assim, pessoal, o que nós temos, todas as demais igrejas, nós vamos ver, que tem essa mesma tônica, né? Ele fala, ó, eu conheço as suas obras, mas ele sempre fala de algo, mas sempre tem um mas, né? Vocês têm algo contra. Então, o que eu iria deixar para vocês? Como a gente não vai ter o tempo suficiente para falar das igrejas, mas hoje a gente teve que gastar um pouquinho mais de tempo por conta dessas explicações. Existem outras simbologias, mas isso já foi praticamente suficiente para daqui para frente nós entendermos muito mais facilmente. Até se vocês lerem agora, Apocalipse, primeiro capítulo, vocês vão ver a diferença que é do entendimento com esses esclarecimentos, com essa abordagem, né? Quando eu falei do fim do mundo, por que é uma mensagem de esperança? O fim do mundo, nós queremos sim que o Apocalipse seja o fim do mundo, mas sabe qual é o mundo que nós queremos que acabe? Queremos que o Apocalipse acabe com o mundo da corrupção, o mundo da violência, o mundo das drogas, o mundo das guerras, o mundo das catástrofes. Esse é o fim do mundo que o Apocalipse prega. E para ser mais exato, dentro da nossa tônica espírita, nós queremos que o Apocalipse acabe com o mundo de provas e expiações, porque nós acreditamos que em breve, né, a Terra se tornará um mundo de regeneração. Então, aí não vai haver mais essas provas, esses castigos, essas loucuras, essas doenças, essas drogas, essas pandemias, essas enchentes, essas coisas todas. Que aí sim, o mundo terá acabado. Mas o Apocalipse vai significar o fim de todas essas agruras, de todos esses sofrimentos. Aí eu quero sim que o Apocalipse seja o fim do mundo. Esse mundo que é perverso, que é injusto para aqueles que seguem o cristianismo, para aqueles que seguem o bem, para aqueles que fazem o bem, independente de ser cristão ou não, para aqueles que aceitam o abraço fraterno, daqueles que lutam e sentem que se não fazem mais é porque não está em condições, mas que tem vontade de fazer. O importante é o coração. Como Jesus disse, eu conheço as tuas obras. E o olho fumegante, a chama de fogo do olho está ali, ele está sempre de olho em nós. Ele sabe o que o nosso coração está trazendo, o que nós queremos, o que nós pretendemos. Então é isso que nós queremos encerrar, passando essa mensagem dessa esperança, que ninguém disse que seria fácil, mas só que nós vamos vencer. Isso nós venceremos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado.